Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo é outro relato de traição. Eu ainda não escutei, vamos escutar juntos e depois a gente volta para finalizarmos o nosso vídeo de hoje, tá certo, gente? Assiste aí. E agora o nosso relato de hoje, pessoal. Meus filhos sabiam do caso da minha esposa e a ajudaram a encobri-lo. Na semana passada, enquanto minha esposa, 49F, estava tomando banho, eu, 50M, vi uma notificação aparecer em seu telefone e fui abri-lo pensando que era uma de nossas filhas, Mad 24F e Alice 26F, confirmando a que horas era o jantar de sua filha. Em vez disso, vi um número não salvo dizendo: "Mal posso esperar para ver você." E então beijando emoji. Eu congelei por um segundo. Cliquei na mensagem e vi um pequeno tópico confirmando principalmente os planos de jantar para aquela noite e como eles sentiam falta um do outro e uma vez por semana simplesmente não era suficiente. Eu sabia o que vi: 29 anos de casamento pelo ralo. Na esperança de pegá-la mentindo antes de sair de casa, mandei uma mensagem para nossas duas filhas e perguntei sobre o jantar das meninas. O que aconteceu a seguir me quebrou profundamente. As duas meninas confirmaram o jantar e disseram que estavam animadas. Eu não pude acreditar. Não estou orgulhoso do que veio a seguir. Ativei o compartilhamento de localização dela comigo em seu telefone e a deixei sair. Eu a segui até um restaurante e eis que nenhuma das filhas estava lá, mas sim um homem que eu sabia que era seu chefe. Fiquei com o coração partido. Parte de mim esperava que eu fosse apenas uma aberração paranoica e que minhas filhas estivessem lá felizes em me ver. Mas não, apenas minha esposa traidora e seu AP. Tirei fotos dos dois de mãos dadas e se beijando. Eu sei que deveria ter esperado, mas não pude evitar, estava com muita raiva. Assim que entrei no carro, abri o chat em grupo que tínhamos em família, enviei todas as fotos e disse: "Que bom que vocês estão aproveitando o jantar das meninas juntas." Então desliguei meu telefone e fui até a casa do meu irmão e pedi para passar a noite. Acordei na manhã seguinte com mais de 40 mensagens de texto e 20 mensagens de voz. Minha esposa seguiu o manual de desculpas dos trapaceiros. Eu nem ouvi suas mensagens de voz. Eu estava prestes a responder: "Vou me divorciar, recomendo um advogado." Mas meu irmão me impediu. Ele me disse para me encontrar primeiro com um grupo de advogados e ter certeza de que ela não poderia usá-los. Em vez disso, apenas enviei ao chat em grupo uma mensagem simples: "Estou fisicamente bem, mas preciso de tempo. Voltarei para casa quando estiver pronto." Então silenciei meu telefone. Liguei para vários advogados que pareciam ser os melhores da cidade naquela manhã para consultas. Encontrei-me com todos eles e escolhi aquele que parecia pronto para tratar esta terra arrasada tanto quanto possível. Finalmente, depois de passar o dia todo com advogados, li as mensagens e minhas duas filhas pediram desculpas. Minha filha mais nova, a filha do papai das duas, era maníaca. Ela me mandou mensagens de texto quase 50 vezes dizendo que nunca deveria ter mentido e odiou isso todas as vezes. O namorado dela até me pediu para entrar em contato com ela, que ele não sabia o que estava acontecendo, mas que ela estava à beira de um ataque de pânico. Mad, eu te amo, mas por favor, entenda que o que você fez me magoou profundamente, preciso que você me dê espaço. Enviei e em segundos recebi um: "Ok, sinto muito, nunca deveria ter ajudado, nunca vou me perdoar. Eu também te amo." Eu não respondi. Alice era diferente. Sempre tivemos um bom relacionamento, mas ela era uma filhinha da mamãe. Ela disse que sentia muito, mas que eu não deveria jogar fora um bom casamento por causa de um erro. Isso me deixou furioso. Alice, isso não é um erro, isso é uma traição. De toda a minha família. Por favor, não entre em contato novamente até que eu faça o primeiro contato. Ela nunca respondeu, mas eu sei que ela me mostrou STBX porque ela começou a dizer que eu não deveria descontar em Alice.
Eu nunca respondi. Nunca mais falarei com ela, exceto através de advogados. Tudo isso aconteceu há 5 dias. Ainda estou com meus irmãos e não consigo conter meus sentimentos. Eu choro todas as manhãs e a maior parte do dia. Oscilo entre a tristeza completa e depilante e a raiva que me consome. Perder minha esposa já será difícil, mas como poderei olhar para meus filhos novamente? Como posso começar a perdoá-los? Alice deve se casar no outono, estou pagando quase tudo, agora provavelmente não irei. Eu nem sei como seguir em frente. Estou completamente destruído. Não acredito que já se passou um ano desde minha postagem original. Alguns dias parece que aconteceu ontem e outros sinto que sempre aconteceu, nunca houve um antes. Minha futura ex-esposa, Julie 50F, e eu ainda estamos passando pelo processo de divórcio. Fomos forçados a fazer uma separação judicial de 6 meses antes de podermos iniciar o divórcio. Voltei para casa depois de 1 semana e meia com meus irmãos. Apresentei a ela a separação judicial 1 semana depois para garantir que havia restabelecido que nossa casa ainda era meu local de residência. Os termos eram um inferno absoluto. Tínhamos mais um ano de hipoteca, então quem fosse ficar na casa deveria pagar o valor total do ano. Claro, porque ela era dona de casa há 20 anos, até Mad começar a pré-escola, decisão dela de que eu era contra, ela usou isso contra mim e foi autorizada a ficar em casa, mas dividimos a hipoteca. Acabei me mudando para um apartamento de 1 quarto. É onde estou escrevendo isso agora. Mad e eu nos reconciliamos rapidamente. Ela veio até minha casa e se recusou a sair até que eu falasse com ela. Ela não teve um ataque nem nada, ela simplesmente não iria embora. Isso durou algumas semanas. O namorado dela estava irritado, ele continuava vindo e odiava o constrangimento, mas ela apenas dizia na frente de Julie e de mim que não voltaria para o apartamento deles até que ela e eu conversássemos novamente. Na época foi muito chato. Eu odiava estar lá e Julie e eu estávamos brigando por causa da separação judicial. Mas acabei desencadeando alguma frustração em Mad e ela me contou como descobriu. Aparentemente, em um jantar de garotas de verdade, 2 semanas antes de eu descobrir, Julie estava bastante bêbada e deixou escapar. Alice tentou impedi-la, mas não conseguiu. Alice e Julie imploraram para que ela ficasse quieta até que Julie pudesse me contar tudo. Mad estava chorando ao dizer isso e me disse que agora percebeu que sua mãe não tinha intenção de me contar. A mentira do jantar das meninas foi a primeira vez que ela mentiu para mim sobre o caso e, de acordo com a mãe dela, ela iria terminar com a AP e depois me contar naquela noite. Estávamos os dois chorando e Julie entrou tentando se defender e eu liberei toda a minha raiva. Gritei como nunca tinha feito antes. Mad ainda teve que me acalmar. Ela não apenas me manipulou, ela usou pelo menos uma de nossas filhas. Foi imperdoável. Foi quando concordei com a divisão da hipoteca para tirar Mad e eu daquela casa. Mad voltou a morar com seu namorado naquela noite e eu encontrei meu apartamento atual. Mad decorou para mim. Alice e eu, infelizmente, não nos falamos. Após as consequências, o noivo dela me ligou e perguntou o que estava acontecendo. Ele suspeitava que ela estava traindo. Eu disse a ele que não tinha motivos para suspeitar que ela estava me traindo, mas que minha esposa havia me traído, e Alice sabia antes de mim. Não tenho certeza exatamente o que aconteceu a seguir, mas acabou com a separação deles. Alice me culpa, dizendo que eu não deveria ter contado nada a ele. Desde que chegou ao meu apartamento chorando e me culpando por tudo, ela me bloqueou e não nos falamos. Consegui recuperar algum dinheiro de fornecedores com quem negociei diretamente, mas sei que Alice guardou parte do dinheiro para si mesma. Ainda não tenho ideia de há quanto tempo Alice sabia do caso e sua falta de remorso provavelmente significa que nunca mais teremos um relacionamento. Alice e Julie estão morando juntas na casa. Julie está namorando abertamente seu chefe agora. Ele saiu e foi para outra empresa quando os peguei, com medo de perder o emprego. Tenho vergonha de dizer que estou com ciúmes.
Não dos dois, eles vão implodir, tenho certeza, mas com ciúmes de não estarem sozinhos. Mad tem me encorajado a sair e me ajudou a criar um perfil de namoro tão estranho. Ela então me chamou de esquisita quando minha primeira partida foi com uma mãe solteira de 33 anos. Temos um encontro planejado para a próxima semana, que Mad me incentivou a continuar, mas não tenho certeza se estou pronto para começar de novo. Até o próximo relato pessoal. Bom, esse vídeo aí, esse relato, eu já escutei esse relato por outras oportunidades. E geralmente eu já escutei esse relato em partes, porque ele era postado e depois tinha continuação. Eu também encontrei esse relato em inglês. Agora eu não tenho certeza, porque eu já coloquei muitos relatos aqui no nosso canal, e eu não sei se eu já coloquei esse relato. Eu não tenho certeza. Mas tem um final que eu encontrei em inglês. Eu não sei se ele foi adaptado, alguém inventou, ou se a própria vítima da traição do relato, o homem, se ele, anos depois, completou o relato, para a gente saber o que havia acontecido. O relato que vocês escutaram agora, se eu não tivesse escutado, eu diria algumas palavras para vocês. Primeiro, eu não perdoaria jamais a esposa adúltera e nem as duas filhas. É o meu pensamento, tá, gente? Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Isso eu estou dizendo sabendo as coisas que eu soube no momento. Só que futuramente a gente descobre que a mãe, a mulher, mentia para as filhas dizendo que o pai traía ela. Então, meio que para justificar ela ter o caso com o chefe dela. Foi isso que aconteceu. Agora preste atenção, eu vou relatar aqui agora para vocês o que aconteceu sobressalente, não é? E não entrou nesse relato aí que foi escolhido pelo casal 20. Então eu vou dizer aqui, vou simplificar, resumir, tá certo? Nesse período que ele foi traído, ele pensou várias vezes em se finalizar. É isso que eu encontrei em inglês depois. Eu me lembro que quando eu encontrei esse relato em inglês, quando eu fui traduzir no tradutor, ficou muito confuso. Parecia que era um bêbado narrando. Ficou muito confuso. As palavras, eu tinha que revisar tudo e, como vocês viram, é enorme o relato. Então não tinha como. Então, meio que eu preferi desistir de editar esse relato ou narrar o relato, né? Como eu fazia na época. Mas veja bem, um ano depois dessa situação toda que aconteceu, a esposa dele foi morar com o antigo chefe que era amante dela. Aí se tornou o novo marido dela. A filha mais velha, firme e forte, e também colocou a culpa no pai da separação com o relacionamento dela. Se não me engano, ela era noiva. E ela culpa o pai pelo fim do namoro, do noivado, porque o cara não achou certo a atitude dela de apoiar a mãe num caso de traição. E estava certíssimo, porque se ela apoia, ela concorda. Ela pode praticar se já não pratica. E se eu não me engano, ele desconfiava que ela andava traindo ele, a filha mais velha dele. Já a filha mais nova, ela demonstrou arrependimento, porque ela não concordava com a mãe, achava que a mãe deveria contar a verdade para o pai e achou que a mãe iria contar. Mas a mãe inventava aquelas mentiras, porque todo traidor é mentiroso, vocês sabem disso. E o pai tinha uma convivência com essa filha mais nova, que inclusive era mais apegada a ele do que a mãe. Então ele conheceu uma outra mulher, isso um ano e pouco depois. Essa outra mulher tinha 30 anos. Essa história é como um final para esse relato, que não estava aí onde vocês ouviram. Então essa moça era viúva. Ela tinha perdido o marido há 3 anos. O marido era caminhoneiro e sofreu um acidente,
deixando ela e uma filha de 2 anos na época. E a menina, quando eles se conheceram, estava com 5 anos. Eles começaram a se relacionar e nisso aconteceu o seguinte, coisas que eu diria antes, quando eu vi esse relato, se eu não conhecesse a história, eu diria que o karma iria punir todo mundo. Lembra das coisas que fizeram, das maldades? Então, quase 2 anos depois que eles se separaram, ele já estava casado com essa mulher, ela já tinha um filho com ele, e ele criava a filha dela como se fosse dele, tanto que ele registrou ela como filha. Estão entendendo? E a ex-esposa dele estava morando com o chefinho safado dela, não é? Que era amante dela. E eles sofreram um acidente de carro. Nisso que sofreram um acidente de carro, o chefe dela, atual marido, veio a óbito, ele faleceu. E ela ficou usando cadeira de rodas. Ficou inutilizada da cintura para baixo. Estão entendendo? E nisso, a filha mais velha mandando um recado para a irmã que o pai tinha por obrigação que pagar as contas da mãe e ajudá-las com o tratamento, com os alimentos, com o aluguel e etc. Olha só que absurdo. Aí ele respondeu que ele não tinha nada a ver com a ex dele e nem com a filha da ex dele, que era a filha dele, biológica. Mas ele deixou de considerar. E ele tem total razão, tá, gente? Ele tem total razão de fazer dessa forma. É um direito dele. A filha mais nova passou o recado para elas, elas ficaram super indignadas, achando que ele deveria ser a pessoa maior, de perdoar e sustentá-las. Olha só que absurdo. E nisso, a filha mais nova estava para casar. Por causa do acidente da mãe, ela enrolou mais 1 ano para ter o casamento. E quando foi ter o casamento, a filha mais velha e a ex-mulher, na cadeira de rodas, estavam presentes. E olha como o karma é interessante. Elas tiveram que assistir ele levar a filha mais nova ao altar, não é? Porque a filha mais nova se arrependeu mesmo, agradeceu ele disse que não seria a mesma coisa, porque nunca mais seria a mesma coisa, ele nunca mais iria confiar em nenhuma delas, mas que entendia o lado dela e era o que ele podia oferecer para ela. Ele parou de ser o pai carinhoso que ele era. Aí a resposta dela foi a seguinte: pai, se for para ter só isso de você, eu aceito. É melhor do que nada. Ela dizendo para o pai. E a ex-mulher e a filha mais velha olhando ele, com a família dele feliz, aparentemente feliz, com a menina que agora já estava com 6, 7 anos, não é? E ele já tinha o filho que havia nascido desse novo casamento, e ela, a atual esposa, estava grávida. Olha que interessante, seria uma menina. E elas se corroendo. A filha ainda achando que o pai era um monstro por ter separado da mãe, por ter traído a mãe, que era mentira, vocês já vão entender o que eu estou dizendo, e que ele não tinha o direito de seguir a vida dele. Só a mãe que poderia seguir a vida com o amante, o chefinho. Não é verdade? Que bonitinho, não é? Veja bem, essa mais velha ficou batendo cabeça porque a história circulou na cidade e era uma cidade pequena. E todos os homens entendiam que ela era uma mulher promíscua por apoiar as atitudes promíscuas da mãe dela. Então nenhum homem queria coisa séria com ela. Só usavam como um potinho de espermatozoides. Versão brasileira, Herbert Richter. Eu sou muito debochado, eu sei. É uma delícia. Veja bem, ele, o casamento correu bem, ele pagou o casamento da filha mais nova, e a outra mandando mensagem, querendo dinheiro. E ele respondia para a mais nova, responder para a mais velha. Que ele só tinha, olha só, 2 filhas, essa que casou recentemente, a filha da mulher dele que ele adotou, e tinha um filho e uma outra filha na barriga. Ele não tinha mais filhos. Aí a mais velha ficou super indignada, achando que o pai era um monstro cruel, insensível, e esse tipo de coisa, não é?
Ela não havia entendido ainda que os monstros eram ela e a mãe dela, não é? E quase que transformaram a irmã mais nova dela em monstro também. Aí foi passando o tempo, a mãe descobriu um câncer incurável. Olha o karma mais uma vez, o karma super violento, não é verdade? E a mais velha trabalhando como garçonete, humilhada, passando necessidade com a mãe. E ela era humilhada não é pela profissão não, tá, gente? É porque ela tinha uma vida boa, vida de princesa, quando morava com o pai. O pai bancava tudo, faculdade, um monte de coisas. A vida era outro nível. E depois da sem-vergonhice, da safadeza, ela caiu muito. Então as pessoas que iam até a lanchonete onde ela trabalhava eram pessoas que conviveram com ela na época da fartura, não é? Na época que era riquinha, patricinha. Então zoavam ela. E ela tinha que engolir seco, engolir calado. A mãe, nas últimas, pedindo ajuda ao ex-marido, e ele não queria ajudar. Ele disse que não iria ajudar, não era problema dele. E elas viviam com ajudas governamentais, para vocês terem uma ideia. No leito de morte, a mãe resolveu contar a verdade para as duas filhas. Ela disse que o marido dela nunca a havia traído, que ela não poderia morrer, levar essa culpa de ter mentido. Ela alegou que fez isso para justificar o caso que ela tinha com o chefe dela há 2 anos. Eles estavam tendo um caso há 2 anos. Tá entendendo? Ela traiu o marido nos 2 últimos anos de casamento dela. Aí a mais velha entrou em desespero, porque ela acusou o pai de tudo que a mãe fez. E o pai não fez nada. O pai era só para a família. Casa, trabalho, família. Era assim. Ele não tinha outras coisas a fazer. Ele era dedicado à família. E elas fizeram o que fizeram com ele. E ainda achavam-se no direito de serem perdoadas. Moral da história, essa mais velha casou-se com um cara que meteu chifre nela até fazer bico, o brioco. Estão entendendo? Dava voltas e mais voltas os chifres que ela tomou. Aí ela falava com a irmã: agora eu entendo o que papai passou. Ele foi humilhado e ela, por necessidade, tinha que aceitar as traições do marido. E era violento também com ela. Mas o pai nunca se meteu, nunca se envolveu. A mãe morreu. Essa foi de arrasta. E ela se arrependeu seriamente. Vivia todo ano no Natal, no aniversário do pai, em festas comemorativas, mandando cartas para o pai pedindo perdão, pedindo para ele aceitá-la de volta como filha. E ele nunca respondeu para ela. Ele só dizia para a filha mais nova que ele não tinha mais essa filha mais velha. Para ele, ela havia morrido. E foi assim que terminou a história, que eu vi posteriormente, acrescentando aqui para vocês entenderem. Não sei se foi o autor original que postou esse complemento da história. Ele conheceu os netos, filho da segunda filha dele, né? A mais velha também teve filhos, mas ele nunca viu, nem por fotos, ele não quis ver, para ele não existiam. Eram pessoas que não existiam para ele. E ele tem total direito para isso. Os netos, com a segunda filha dele, a que ele perdoou parcialmente, esses netos ele tinha contato. Era muito carinhoso com esses netos, assim como os filhos dele, do casamento, do segundo casamento, na verdade, não é? Então ele era um pai, um avô muito presente, muito carinhoso, muito bondoso e ajudava essa filha mais nova também com dinheiro, né? Porque ele era bem sucedido. Ele tinha muitas propriedades, ele sabia investir o dinheiro, era um cara inteligente. Ele só não deu sorte no primeiro casamento dele, né? E também com relação às filhas, porque eu acho que ele foi muito pela família e deixou a mãe ter muito domínio sobre as filhas. Eu acho que isso que aconteceu, da ex-mulher dele dominar a cabeça das filhas, foi um vacilo dele também. Ele tinha que ser mais presente. Porque a família é isso, você trabalha muito, se afasta muito,
abre espaço para um monte de coisa, para traição, para doutrinações por parte da esposa ou do marido que fica em casa, né? Colocando os filhos contra o outro parceiro da relação. Então é bem complicado. Eu espero que a mais velha tenha aprendido. A vida ensinou. A vida foi cruel para ela, porque ela agora passa tudinho que o pai dela passou. Mas eu acho que o castigo dela foi pior, porque ela tem que aceitar as traições do marido, tem que aceitar as violências que o marido faz com ela, porque ela não tem para onde correr, ela não tem a quem socorrê-la, porque ela queimou essas pontes. É basicamente isso. Bom, essas histórias são histórias que deixam a pessoa triste quando você percebe que o mundo está completamente perdido. As pessoas encontram justificativas para fazer essas coisas. E não existe justificativa. O que existe é a pessoa ser mau caráter. É isso que existe. A pessoa não erra, a pessoa faz escolhas. E tudo tem consequências. As consequências, na maioria das vezes, pode demorar, mas chega. Como eu disse e sempre digo nos nossos vídeos, você colhe aquilo que você planta. Tudo tem retorno na vida, uma hora ou outra. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.